Nessa aula eu vou explicar para você como é que você dá visibilidade da maneira certa para sua liderança, para o seu chefe, para os seus pares, daquelas atividades que você está desenvolvendo, daqueles projetos que você vem desenvolvendo dentro da sua função. E como que isso vai te ajudar a acelerar a sua carreira dentro da empresa que você trabalha. E para essa aula aqui vai ter muito conteúdo, muito material, então pega um caderno, pega uma caneta aí para anotar todos os pontos. Também vou pedir uma licencinha para você, que eu tô aqui com a minha colinha, preparei um material bem estruturado para você, para garantir que eu não vou esquecer de nada. Eu vou às vezes dar uma olhadinha para baixo, para dar uma lida aqui, garantir que todos os pontos que eu tenho que cobrir com você, eu vou de fato cobrir. Então, para a gente começar, um ponto de partida é que os profissionais dentro do mundo corporativo, grande parte deles, não sabe como que a liderança da empresa avalia cada um desses profissionais. De que maneira eles decidem qual profissional vai ser promovido e qual vai ter uma carreira muito acelerada aí na empresa e qual que não vai ser. E essa falta de clareza faz com que os profissionais não entendem que dar visibilidade é algo essencial no mundo corporativo. E esses profissionais, por às vezes não entender muito bem por que é importante dar visibilidade, faz com que eles não saibam a maneira certa de mostrar o trabalho. E nessa aula aqui, eu vou reunir meus quase 10 anos no mundo corporativo, trabalhando em multinacionais, desde estagiário até gerente, para que você consiga pegar os fatores-chave para você já conseguir ter os primeiros resultados a partir de hoje dentro da sua empresa. Então, cara, fica ligado, anota tudo. Se você quiser acelerar um pouco, tem a opção aqui de botar velocidade 2, fica à vontade aí. O objetivo é que você capture todas as informações. Vamos lá. Importante a gente começar falando que a promoção não é dependente de uma pessoa só. Não é apenas o seu chefe que vai definir se você vai ser ou não promovido. Para definir quem que vai ser promovido é uma discussão em grupo. Então, o seu líder, junto com outros líderes de outras áreas, eles se reúnem em um fórum e nesse fórum eles avaliam cada um dos profissionais que estão ali na boca do gol para ser promovido. Muitos deles não vão ser promovidos, mas um ou outro vai ser. Então a gente já começa falando sobre isso. Se o seu líder sabe do que você está fazendo, mas outros líderes não sabem, aí já tem um ponto de alerta para você. Mas eu não vou queimar largada, eu vou explicar isso com mais profundidade daqui a pouquinho. Antes eu tenho que dar algum contexto para você entender como tudo isso funciona. Qual que é o ponto de partida para você ser promovido, para você acelerar a sua carreira dentro da sua empresa? O primeiro ponto é entregar valor. Você precisa entregar valor quando você espera ser promovido. E o que eu quero dizer com entregar valor? Eu quero dizer com você gerar muito resultado na sua função, que você entregue as suas atividades, os seus projetos, suas iniciativas da melhor forma possível, alavancando os resultados da sua área, e aí sim você vai estar conseguindo gerar valor. E para a gente falar de gerar resultado, eu vou dividir em principalmente 2 fundamentos que vão te ajudar a gerar muito resultado na sua empresa. O primeiro fundamento é você entregar as suas atividades do dia a dia, né? Quais são as suas atividades? Qual que é o seu job description, a sua descrição de função? Só que não é apenas você entregar as suas funções. Você tem que distinguir dentro das suas funções quais são aquelas funções essenciais, aquelas que geram mais valor e aquelas que são secundárias, triviais, que se você fizer é legal, mas se não fizer também não tem grande importância. Então isso você tem que começar a se questionar todo dia que você chega no seu trabalho. Cara, o que é que é essencial e o que é trivial? Você tem que fazer aquelas atividades que são essenciais. Mas, Matheus, o que você quer dizer com atividades essenciais? Aqui vai um insight muito poderoso para você começar a se questionar a partir de hoje na sua função. Atividades essenciais são aquelas que impactam diretamente os indicadores-chave de sucesso da sua área. Ou em inglês chama KPIs, né? Key Performance Indicators, indicadores-chave de sucesso. Aquelas atividades que você faz que impactam diretamente os indicadores-chave de sucesso da sua empresa, da sua área, são aquelas atividades que são de fato essenciais. Quais são alguns indicadores-chave de sucesso? Em RH, por exemplo,
é retenção de funcionário, é aquisição de talentos, é você conseguir fazer um pipeline de talentos para sua empresa. Numa área de logística, por exemplo, é reduzir custo por frete, aumentar a velocidade de entrega para o seu cliente, aumentar a satisfação do seu cliente. Para uma área de marketing, é participação de mercado, né, que é o market share, rentabilidade de produto, lucratividade do modelo de negócio. Então, cada uma dessas áreas, vão ter indicadores-chave de sucesso. E essas atividades que você desempenha que fazem entregar, alavancar esses indicadores-chave de sucesso são essenciais. Então, quando você chegar no seu trabalho, pensa, cara, o que eu estou fazendo aqui está impactando o indicador-chave de sucesso da minha área? Está fazendo entregar mais resultados na minha área aqui? Se sim, ótimo. Se não, você tem que repensar se de fato essa atividade ela é importante para a sua função. Só que vamos dar um exemplo aqui para contextualizar um pouco mais. Você trabalha numa área de logística, né? E como eu disse, um dos indicadores da área de logística é você reduzir o custo por frete, você minimizar o custo da sua empresa com fretes. Tendo isso em mente, qual dessas duas atividades que eu vou te falar agora são mais importantes? Você mandar um e-mail para o time de finanças com um relatório ou você garantir que as cargas que sua empresa está enviando, elas estão com a máxima ocupação? O que é mais essencial? Obviamente, você garantir que a sua carga está com máxima ocupação vai diminuir o custo por frete, o custo marginal, né, o custo por produto. Ou seja, você está impactando na veia o negócio. Você mandar e-mail, cara, como é que vai estar ajudando em reduzir custo por frete? Nada. Então você entendeu o que é uma atividade essencial. Cara, a gente podia falar aqui muito sobre isso, muito sobre atividades do dia a dia, como é que você consegue gerar mais valor com as suas funções do dia a dia, mesmo que sejam operacionais. Mas o foco daqui não é esse. O foco é te explicar como que você consegue dar mais visibilidade dessas funções. Mas estou te dando contexto para você conseguir ter esse fundamento para a gente avançar para as próximas etapas. E depois desse fundamento, tem o segundo, que são o que eu chamo de saltos de valor, saltos de geração de valor. As iniciativas que você desenvolve, né, as suas atividades do dia a dia, são atividades pequenininhas que você vai desempenhando. Além delas, você pode fazer projetos e grandes iniciativas que vão alavancar mais ainda esses resultados da sua área. E aí a gente fala de iniciativas que vão além das suas funções, além daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Às vezes você descobre um projeto ali de frete logístico ou uma rota logística, que é uma coisa que ninguém te pediu, só que você proativamente fez, você identificou essa oportunidade e criando ela você conseguiu aumentar, reduzir o custo por frete do produto. Então isso acabou entregando muito resultado na sua função. Ainda no exemplo de logística, vamos supor que você tem lá suas atividades do dia a dia e você resolveu procurar um pouco algumas oportunidades. E você percebeu que existe uma oportunidade de criar um fluxo de comunicação com o seu cliente. Você definiu lá um fluxo de comunicação que você vai conseguir ter informação do seu cliente 7 dias antes de quais são os produtos que ele quer receber. Isso vai te dar mais tempo para você conseguir otimizar suas cargas, definir melhores as rotas e também ocupar melhor os veículos. E essa iniciativa aí conseguiu fazer com que você economizasse R$3.000 por dia em custos logísticos. Cara, ninguém te pediu isso, você fez. Ou seja, esse segundo fundamento de você desenvolver iniciativas e projetos vai te ajudar a gerar mais valor na sua empresa. Então, a partir daí, você começa a entregar muito valor, muito resultado. E aqui é o ponto de partida quando a gente fala de promoções, né? Dentro do meu método, o mapa das soft skills, tem um pilar que eu foco só nisso, que é o pilar de resultado. Eu explico para você como você desenvolve e aplica 3 soft skills essenciais para você conseguir gerar muito resultado na sua função. Essas 3 soft skills são de criatividade, pensamento crítico e foco e eficiência. Desenvolvendo elas e aplicando na sua rotina, você vai conseguir gerar muito resultado. Não é objetivo falar aqui no detalhe sobre isso, não é o nosso foco é explicar sobre visibilidade. Mas entenda que gerar resultado é o ponto de partida. Você primeiro tem que gerar resultado na sua função, depois entender como gerar visibilidade, é isso que a gente vai falar de agora em diante.
Dando contexto, explicando direitinho isso, a gente pode mover agora para a próxima etapa, né? Pô, beleza, Matheus, estou entregando minhas funções, estou gerando resultado, estou desenvolvendo iniciativas que estão agregando muito valor para a função. E agora, cara, como é que eu vendo o peixe? Né? Como é que eu dou visibilidade de tudo isso que eu estou fazendo? Vamos manter o exemplo aqui das iniciativas de logística. E vamos supor aqui que você agora é o meu chefe. Vamos mudar os papéis aqui. Eu sou o profissional, né, o funcionário, e você é o meu líder. Eu quero que você me diga qual dessas duas abordagens você enxerga com mais valor. Eu vou ler aqui para você entender quais são essas duas abordagens. Primeira, ô chefe, tudo bem? Eu fiz um projeto que nos ajuda a reduzir os custos logísticos. Eu demorei 3 meses para fazer esse projeto e acabei tendo interação com várias áreas da empresa. Dá uma olhada no projeto que eu acabei de fazer. Vou lá e te mostro. Essa é a primeira abordagem, que você provavelmente pode ser que tenha feito algumas vezes na sua carreira. Agora eu vou te falar a segunda abordagem, eu quero que você me diga qual dessas você acha que pega mais para você em uma avaliação. Segunda abordagem. Chefe, eu desenvolvi aqui um projeto em conjunto com algumas áreas da empresa e fazendo um modelo que mapeia os principais fatores que impactam nossos custos logísticos, eu consegui criar um modelo que vai nos trazer uma economia anual de R$1 milhão. O próximo passo desse projeto é a gente levar esse modelo para a validação da liderança e seguir para a implementação dele. E o prazo para a gente implementar esse projeto é daqui 2 meses. O que você acha? O que você sentiu dessas duas abordagens? Pô, para mim fica evidente que a segunda abordagem ela é muito mais impactante. Você deixa a tua marca e sabe comunicar ela de uma maneira muito mais persuasiva e muito mais marcante. E essa primeira impressão com o seu chefe é muito, muito importante. Reflexão aqui, cara. A iniciativa ela é a mesma. Os resultados da iniciativa são os mesmos. As pessoas envolvidas são as mesmas. As dificuldades e as conquistas do projeto são exatamente as mesmas. Ou seja, não mudou absolutamente nada. A não ser uma coisa, a maneira como você deu visibilidade daquilo que você está fazendo. E você saber fazer isso bem, já te disse anteriormente, divide aquele profissional que consegue acelerar a tua carreira e aquele profissional que não consegue acelerar as suas promoções. E aí eu te pergunto, qual dessas duas abordagens você acha que vai ter mais repercussão dentro da sua empresa? Que vai chegar nos gerentes, nos diretores, no presidente? Não preciso nem falar, né? Obviamente é a segunda abordagem. E quando eu falo de repercussão, a gente tem que entender que uma empresa ela é composta de milhares de funcionários, dezenas de milhares de funcionários. E justamente por isso, uma comunicação que venha da maneira certa, aquilo que vem sendo feito, tem um poder de repercussão muito grande. E quanto mais repercussão as suas iniciativas têm na sua empresa, cada vez é maior a chance de você acelerar a sua carreira. E muito mais provável que isso, naturalmente, essa iniciativa seja falada em fóruns de liderança. O teu chefe, os outros líderes discutam sobre a tua iniciativa em fóruns de liderança. Ó, cara, o Matheus está desenvolvendo um projeto que vai economizar R$1 milhão em custos logísticos por ano. Pô, sério, cara, como é que ele está fazendo isso? E aí vão te chamar para participar de um fórum, e você vai conseguir ter mais visibilidade, fazer networking. Então são alguns benefícios que você vai conseguir colher só de comunicar melhor o que você está desenvolvendo. E aqui eu quero dividir, para deixar o negócio bem claro, esse papel de dar visibilidade em alguns pilares, tá bom? O primeiro pilar para você conseguir dar visibilidade da maneira certa é você saber comunicar aquilo que você está fazendo da maneira certa. Aqui, simplificando, é você desenvolver a soft skill de comunicação. Então anota aí, visibilidade, primeiro pilar é comunicação, saber se comunicar bem. E quando a gente fala para você saber se comunicar bem, o primeiro passo é estruturar um bom elevator pitch. A ideia do elevator pitch, o que é isso, né? É pitch de elevador. A ideia do pitch de elevador é que às vezes você está subindo o elevador lá, você tem 15 segundos, 20 segundos para conseguir vender a tua ideia para alguma pessoa que você está conversando. E você vendendo essa ideia, você vai conseguir mais tempo com ela para aprofundar naquela ideia e explicar mais no detalhe como tudo aquilo funciona.
Então eu lembro quando eu estava no começo da minha carreira, lá em 2013, que eu ainda era estagiário, eu tive uma interação com um gerente sênior dentro da minha área. E, tive uma ideia de projeto super legal, quis compartilhar com ele. Enquanto ele estava indo para a reunião, a gente estava no 7º andar, a gente estava passando pela recepção, eu abordei ele no meio do caminho e falei, tô fazendo um projeto aqui e tal, que funciona dessa maneira, vai envolver essas áreas e tal. Por que você acha da ideia? A real é que, com a maneira que eu expliquei aquele momento, que eu nem sabia o que era elevator pitch, aquela ideia nem pegou nele. Ele nem quis saber o que se tratava aquele projeto, e mesmo convidando ele para conversar depois sobre o projeto, ele não quis conversar, né? Ele deu recusa na reunião e não consegui falar com ele nunca sobre aquilo. O erro principal foi meu, porque eu não soube vender a ideia da maneira certa. Se eu soubesse, certamente eu consegui prender a atenção daquela pessoa e marcar uma reunião para explicar a minha ideia. E o que acabou acontecendo? Aquela pessoa, ela acabou me avaliando depois, numa avaliação de pessoas, né, no começo do meu estágio, e a avaliação dele inicial foi negativa. Por quê? Porque essa interação que eu tive com ele não foi tão boa quanto poderia ser. Então, o elevator pitch, ele é essencial. Ainda dentro do pilar de comunicação, existe um segundo princípio essencial para você que quer conseguir vender o valor daquilo que você está fazendo, dando visibilidade da maneira certa daquelas suas iniciativas dentro da sua empresa. E esse segundo fundamento é você estruturar a mensagem que você quer transmitir para aquele outro líder que você está interagindo. Isso porque, dependendo da maneira que você estrutura a história para o líder da outra área, impacta diretamente no valor que ele percebe daquilo que você está desempenhando. Como a gente já viu anteriormente, não adianta só você entregar resultado se você não está dando visibilidade. Então, dar essa visibilidade é importantíssimo. Vamos lá falando que você fez um bom elevator pitch, você conseguiu prender a atenção, comunicar o valor resumidamente e chamar aquela pessoa para uma reunião. Beleza, qual que é o próximo passo? Você chegou para a reunião com ela e para a gente falar sobre essa estrutura de mensagem, você tem que entender um princípio essencial, que eu quero que você leve para a sua carreira também. Toda pessoa só consegue absorver 2 mensagens, 3 no máximo. É difícil absorver mais do que aquilo. Então você tem que entender numa apresentação quais são os 2 outputs principais que eu quero que essa pessoa tire dessa minha apresentação. Aqui no nosso caso agora, nessa minha aula para você, quais são os 2 pontos, 3 que eu quero que você saia dessa aula? Quero que você entenda quais são os fundamentos para você acelerar a sua carreira e quais são os fundamentos para você dar visibilidade certa daquilo que está desempenhando na sua função. Ponto. Esses são os meus 2 objetivos com você aqui nessa aula. Quais são os seus 2 objetivos com aquele profissional que você vai interagir numa reunião? Com aquele líder que você vai apresentar a sua atividade ou o seu projeto? Você tem que ter isso muito claro para ter uma boa interação com aquela outra pessoa. Então, como você quer dar visibilidade daquilo que você está fazendo para aquela pessoa que está na reunião com você, a melhor maneira para você começar fazendo isso bem é o seguinte: vendendo o valor daquilo que você está desempenhando. Então, eu quero que você faça a seguinte coisa quando você for para uma reunião com o líder de uma outra área ou com o seu líder da própria área, para você conseguir vender o valor da sua atividade ou da sua iniciativa. Eu vou ler aqui embaixo, pega como exemplo para você. Ô fulano, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Puxei essa reunião de 30 minutos para mostrar para você o projeto que estamos desenvolvendo e que prevejo uma redução de custo de R$1 milhão por ano na empresa. E acredito que a sua perspectiva sobre o projeto vai ajudar muito a refinar mais ainda a proposta e o objetivo dele. Pronto, você falou qual que é a importância do projeto, por que você precisa daquela pessoa na reunião e ela está com a atenção 100% voltada para você. Então já é um pé direito fenomenal que você teve nessa primeira interação durante a reunião. Pronto, você conseguiu chamar a atenção dela. Depois de ancorar a expectativa dessa pessoa, você tem que mover para a segunda parte, que é você dar contexto do projeto. Isso porque ninguém consegue dar direcionamentos, orientações, sem antes ter o contexto. Foi exatamente o que eu fiz com você aqui. Antes de falar de visibilidade, eu te dei um contexto de como são feitas as avaliações, o que é gerar resultado, porque isso é tão importante para depois entrar na questão de visibilidade. Para a pessoa que vai participar da reunião com você é a mesma coisa. Você tem que explicar qual que é o contexto que está envolto daquilo que você quer que ela te ajude a tomar uma decisão. Como que você dá esse contexto? É isso que eu vou te explicar agora. Primeira coisa que você tem que falar é o seguinte:
Em qual cenário você encontrou essa oportunidade? Aqui no caso a gente está falando de uma iniciativa, né, que você encontrou. Qual que era o cenário que você encontrou aquela iniciativa, aquela oportunidade? Mais ou menos assim, fulano, essa oportunidade ela foi identificada a partir de análise que eu conduzi dentro da minha área e que eu consegui ver que 34% dos nossos veículos eles saem com cargas incompletas. E essas cargas, muitas vezes, têm uma ocupação inferior a 57%. Então, se a gente considerar o número de veículos por dia, isso dará um impacto de X mil reais por dia. E a ideia da minha proposta é a gente ajustar o percentual de veículos que saem com cargas inferior a 57% e, assim, a redução seria de apenas 5 pontos percentuais. E com isso, com essa pequena redução, a gente já conseguiria ter uma economia diária de 3 mil reais em frete. Somando isso, anualmente a gente teria uma economia de aproximadamente 1 milhão de reais. Então, esse é o contexto que você deu. Então ele já está entendendo, pô, como é que foi tua linha de raciocínio para encontrar essa oportunidade, quais foram os fatores que você mapeou, como que você chegou nesse valor de 1 milhão de reais por ano, e aí beleza, esse contexto ele está dado. Você conseguiu vender o valor, você conseguiu dar o contexto. Agora outra pessoa já está entendendo o cenário atual e também está preparada para entender qual o plano de ação para resolver isso. E aí é o terceiro passo que você vai dar, que é a hora de explicar o como. Como que você vai implementar isso? Dado que o cenário é esse, como você planeja resolver esse problema? Aí você traz o seu plano de ação e a proposta de como vai resolver isso, ainda na leitura aqui de um exemplo, tá? Então, fulano, dado que são essas oportunidades que já foram validadas com o time de logística, a gente entende que o plano de ação para solucionar esse problema é envolver essas áreas, desempenhar essas atividades com esses prazos de execução e a previsão é que tudo seja realizado até tal mês. Beleza, e depois de explicar como isso será implementado, você tem que fechar, que é o quarto pilar, né, que é explicar sobre custos, riscos e expectativas de retorno. Para que isso tudo seja possível, precisamos de um investimento de 50 mil reais, que será retornado em apenas 17 dias após a implementação do projeto. O único risco que vemos nessa implantação é a gente ter um pequeno impacto no tempo de entrega ao cliente. Mas como começaremos com um projeto piloto, conseguimos medir se de fato esse impacto existe e caso não exista, a gente faz a expansão para as outras áreas de logística. E aí você encerra para dar abertura para aquela outra pessoa falar. Dando todo esse contexto, eu queria saber de que você acha, se isso é factível ou se você vê algum obstáculo para essa implementação. Todas as suas sugestões elas vão ser muito bem-vindas e com certeza vão agregar muito ao projeto. Então, fica à vontade para me dizer aí o que você acha que eu posso melhorar. Pronto, cara. Pronto. Deu contexto, explicou o impacto, mostrou a relevância. Você verdadeiramente vendeu o teu projeto para essa interação, para esse líder. Então, quando esse líder for falar de você daqui 2, 3 meses, 4 meses, ele vai falar, porra, Matheus explicou, cara, fazendo um projeto legal, desenvolvendo uma iniciativa super boa, construiu um bom storytelling, me vendeu um valor, me mostrou benefício, é um cara inovador. Você percebe como, em poucas coisas que eu mostrei para você aqui, em 4 fundamentos, dentro do pilar de comunicação, que eu passei bem por cima, você já consegue dar uma visibilidade totalmente diferente do seu trabalho? Cara, isso faz uma diferença brutal na maneira como você é avaliado dentro da sua empresa. Esse líder ele nunca mais vai esquecer daquilo que você está desenvolvendo. E agora a gente vai para a terceira parte que a gente fala aqui para você conseguir vender bem o seu peixe. E ainda dentro do pilar de comunicação, que é a parte de escuta ativa. Depois de você falar tudo isso, você tem que agora fazer só uma coisa. Ouvir o que essa outra pessoa tem a trazer para você. Nesse momento, sua preocupação tem que ser apenas essa. O que essa pessoa acha do seu projeto? Quais são os pontos que ela sugere de melhoria? Quais são as dificuldades que ela enxerga para a implementação da sua iniciativa? Tem alguém que ele acredita que pode ser envolvido e ainda não foi nesse projeto? Ouça tudo, toma nota de tudo. A pior coisa que pode acontecer é você explicar o projeto, dar essa visibilidade, você receber feedbacks e não incorporar. Às vezes você tem que sim deixar de lado algumas ideias, mas algumas sempre são muito valiosas. Você tem que estar atento a cada uma delas. São uma série de fatores que ele vai trazer e é fundamental que você esteja atento
ao que essa pessoa está trazendo e como você pode agregar isso no seu projeto. E na linha de escuta ativa, ela não só pode, como deve ser desenvolvida por você. Mas, de novo, na ideia da objetividade aqui, a gente já está quase em meia hora de vídeo, eu não quero tomar tanto tempo aqui, então vamos seguir em frente para a gente conseguir encerrar essa aula aqui em menos de uma hora. Mas para continuar na linha da objetividade da nossa aula sobre como vender o seu peixe, eu vou seguir aqui para um outro fator crítico para você conseguir dar visibilidade correta daquilo que você está desenvolvendo. Como a gente falou anteriormente, dentro do meu método, do mapa das soft skills, o pilar de visibilidade é um dos 4 pilares essenciais para você conseguir acelerar a sua carreira. Após você conseguir fazer uma comunicação assertiva daquilo que você está desenvolvendo, que isso já endereça parte do pilar de visibilidade, vamos mover agora para um segundo fator essencial quando a gente fala de dar visibilidade. É uma outra soft skills essencial para todo profissional. Pensa comigo, ter um primeiro contato com algum profissional é uma ótima oportunidade para você deixar uma primeira boa impressão. Então você teve aquele elevator pitch, você conversou numa reunião com ela, ela teve uma primeira impressão fenomenal com você. No entanto, para essa pessoa ela conseguir te defender em uma promoção, ser uma advogada sua e falar, realmente o Matheus merece ser promovido, não é apenas com uma interação. Ela vai ter uma boa primeira impressão, sem dúvida. Mas para ela ter uma 100% certeza de que você é o cara, você é a cara para ser promovido, você precisa ter uma constância nessa interação, uma frequência de interação com esse outro profissional. E mais, não adianta ser só com um profissional. Tem aquela frase lá, uma andorinha só não faz verão. Você precisa ter interação com vários outros profissionais, com vários outros líderes, para que você consiga, sim, acelerar sua carreira. Porque lembra que eu te falei anteriormente? As decisões de promoções não são feitas por uma pessoa nem por duas, são por 10, 15, 20 pessoas. Ou seja, você precisa garantir que tem mapeado quem são os profissionais que você precisa ter interações e constantemente alimentar essa interação com esses outros profissionais. E isso é fundamental por 2 principais motivos. Caso você tenha interesse em transicionar de outras áreas, você está em compras, quer ir para vendas, você está em marketing, quer ir para logística, você está em RH e quer ir para finanças, você conhecer mais pessoas vai aumentar muito sua chance de, tendo boas interações com essas pessoas, quando surge uma vaga na área delas, elas lembrarem de você. O Matheus, tive boas interações com ele, cara, tá surgindo uma vaga aqui de analista pleno, e ele é júnior, cara, será que ele não quer ser promovido na minha área? Então, uma pessoa mais que vai te defender. Ou uma pessoa que você conhece em logística e você é de marketing. Tive interação com o Matheus, tal. Vai surgir uma posição de gestora na minha área, que eu sou diretor na área. Será que ele já não está pronto para ser gestor? Ele é analista sênior, tal. Acho que dá. Para estagiário também, mesma coisa. E quando eu era analista sênior em supply chain, o que acabou me abrindo portas para ir como gestor de projetos América do Sul foi o fato de eu ter feito um bom networking ao longo da minha carreira. A pessoa que assumiu a posição de gerente de lançamentos me chamou para ser o gestor desse projeto junto com ele, graças ao networking e essa alimentação que eu tive ao longo da minha carreira com esses outros profissionais. E o segundo fator, além dessa questão de transicionar entre áreas, é que você precisa ter aliados na sua empresa, pessoas que você pode contar e que conhecem o seu valor dentro da tua empresa. E justamente por isso, a soft skills de networking, ela é essencial para todo profissional. E esse é o segundo pilar que você precisa para conseguir dar visibilidade da maneira certa dentro do mundo corporativo. É a soft skills de networking. Quando a gente fala em desenvolver a sua habilidade de networking, existem alguns fundamentos que sustentam essa soft skill. Só que antes da gente falar de networking, eu quero falar para você o que não é networking. O que não é networking? Networking não é sair falando desesperadamente com outros profissionais para pedir uma vaga nas áreas deles, que eu vejo muita gente fazer. Às vezes falta 3 meses para acabar o programa de estágio, às vezes está meio na berlinda ali para ser demitido e começa desesperadamente a falar com um monte de gente na expectativa de que vai conseguir vaga em outra área. Networking não é isso. Networking também não é ficar pedindo para que as pessoas te ajudem a crescer na carreira. Ô Matheus, me ajuda a crescer aqui? Ô Matheus, me ajuda a ser promovido? Networking não é isso.
Networking também não é ficar puxando assunto aleatório. Ou o que você acha do jogo do Palmeiras e do Santos? Ou o que você está achando do Campeonato Brasileiro? Ou você gosta de futebol americano? Networking não é isso. Também tem um pouco disso. Mas, cara, não ache que networking é você ficar batendo papo lá com outra pessoa sobre assunto aleatório. Não é isso. E também networking não é tentar ficar sendo amiguinho de outras pessoas, ficar indo para happy hour, ficar indo para restaurante. Não. Eu nunca fui uma pessoa de ir para happy hour, nunca gostei muito. Eu acho que eu devo ter no máximo 2, 3 happy hours ao longo de 10 anos de carreira. Não que eu esteja certo, né? Mas o fato de, mesmo não tendo ido, eu consegui criar muitos vínculos dentro da empresa. Consegui construir networking com pessoas-chave que me ajudaram a acelerar a minha carreira. E para você é a mesma coisa. Ser amiguinho de outras pessoas não garante que você está fazendo um bom networking. Também não confunda isso, tá? Ser amiguinho não é fazer um bom networking. Isso tudo que eu te falei aqui é exatamente o oposto do que é networking. E quando a gente fala em dar uma visibilidade efetiva das suas funções, dos seus projetos, das suas iniciativas, quem não sabe criar, estruturar e conduzir um bom networking está deixando uma oportunidade de ouro passar na sua carreira. Quantas vezes você já ouviu falar de colegas seus que não conseguiram ser promovidos por falta de oportunidade? Ah, não tinha vaga na minha área. Ah, não tinha vaga aqui no meu setor. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Ou que não conseguiram ser efetivados porque a empresa não tinha vaga em aberto para ser efetivado de estagiário. Ou que não conseguiu ser promovido, ou porque está na mesma área há 10 anos. Quantas vezes você já não viu isso? Isso tudo, se a pessoa entrega resultado, é porque ela está pecando em dar visibilidade da maneira certa. E comunicação e networking são essenciais nesse sentido. Isso acaba acontecendo com uma grande frequência porque os profissionais eles não estão dando visibilidade da maneira certa. Foi o que eu tenho falado aqui ao longo dessa aula. Ou seja, estar em contato com as pessoas certas é essencial para a sua carreira. Beleza, cara? Beleza, Matheus. Entendi que não é networking. Agora me explica, cara, o que é esse raios de networking? Networking a gente pode resumir em poucas palavras. É o seguinte, você gerar valor para as pessoas certas constantemente ao longo da sua carreira. Isso é um networking bem feito. Só que você precisa saber criar isso, estruturar isso e gerenciar isso da maneira certa. Então, pense em um líder da sua área ou um líder de outra área da sua empresa. Como é que você pode gerar valor para essa pessoa? Como é que você pode ter esse primeiro contato com muito valor para esse líder de uma outra área? Eu lembro, lá em 2015, quando eu era analista sênior, também em supply chain, eu trabalhava nessa área e tinha poucas interações com outras áreas, né? Eu tinha poucas interações com RH, com marketing, com finanças, quase não tinha. Era basicamente supply chain e vendas. Mas, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar alguns líderes da minha área, além do meu chefe. Eu comecei a ser proativo e perguntar se precisavam de alguma coisa, se tinha alguma maneira de eu ajudar eles e tal. E aí, com base nisso, meu trabalho começou a ser mostrado para outros líderes. Por quê? Porque eu aprendi a comunicar aquilo que eu estava fazendo de uma maneira certa. E aí, outros líderes de outras áreas começaram a conhecer também o meu trabalho. Até um ponto que essas iniciativas que eu estava desenvolvendo chegou num pessoal de marketing também. E esse pessoal de marketing precisou também da minha ajuda e me chamaram para uma reunião. E aí eu fui explicando um pouco do que eu fazia, tal, das oportunidades que eu enxergava em marketing e tal. E cara, o que acabou acontecendo? Eu comecei também a desempenhar atividades e projetos para a área de marketing. Lógico, coisas simples que não impactavam na minha rotina nem supply, que era a minha função principal, mas eu comecei a gerar valor para essas pessoas também. E o que aconteceu depois de um tempo? Minha fama dentro de marketing começou a ficar muito grande também, as pessoas me conheciam, me cumprimentavam em corredor, a gente começava a marcar reuniões, e às vezes tomava um cafezinho para bater um papo, e aí isso foi evoluindo cada vez mais. Tanto é que hoje eu trabalho em marketing e pessoas que eu tive interação há 4, 5 anos atrás ainda me lembram por essas interações. Naquela época eu não entendia coisas importantes dentro do networking, mas ao longo da minha carreira eu fui entendendo mais. Mas uma coisa que eu te explico agora é o seguinte, o fundamento para todo networking bem feito é você conseguir gerar valor. Isso é o fundamento para todo networking.
Esse é o primeiro pilar. O segundo fundamento, a segunda coisa essencial quando a gente fala de networking, é você estruturar um plano de ação de relacionamento. O que é isso, né? Por que é tão importante? Esse plano de ação de relacionamento, ele serve para você conseguir gerenciar cada um dos seus contatos dentro da sua empresa, da maneira certa, com a frequência certa, e sempre ter interação de valor e numa frequência ideal com essas outras pessoas. Isso vai te ajudar muito a ser lembrado dentro da sua empresa. E com certeza, quando surgirem conversas de promoção, você vai ser lembrado. E na minha metodologia, o método Rave, temos um pilar só focado nesse fator de saber vender o seu peixe, de dar visibilidade. E o que é esse método Rave? São 4 pilares. É você ter os resultados muito acima da média das pessoas na sua função dentro da sua empresa. O segundo pilar é você tendo as atitudes esperadas e superar as expectativas em termos de atitudes dentro da sua empresa. Terceiro pilar é dar a visibilidade da maneira certa para a sua liderança e para seus colegas. E o quarto fator, o quarto pilar dentro do meu método é o escalar. É você pegar esses 3 fatores anteriores e alavancar eles a tal ponto que você consiga atingir cargos de liderança. E nesse pilar de visibilidade, a gente aprofunda mais nessas 2 soft skills que a gente falou ao longo dessa aula, a de comunicação e de networking, como se desenvolve elas, como se aplica elas, com exemplos práticos e muito didáticos para você começar a aplicar a partir de hoje na sua carreira. Mas também a gente aborda uma terceira soft skill que a gente acabou não abordando aqui, que é a soft skill de apresentação de alto impacto. Cara, e a gente tem muito o que falar desses 3 pilares, dessas 3 soft skills de comunicação, apresentação de alto impacto e networking. Mas essa altura, pô, se a gente for abordar a fundo, como se aplica, tal, cara, vai dar 3, 4 horas, 5 horas de material, vai ficar inviável da gente ter uma aula só sobre isso. Então nessa aula eu dei muito conteúdo para você, muito de como que você é avaliado na sua empresa, qual que é o pilar principal inicial para você conseguir ter uma promoção, quais são os fundamentos para você conseguir dar visibilidade da maneira certa, dei exemplos práticos de como você faz o elevator pitch, como você traz uma abertura para uma reunião, como é que você vende o valor daquilo que você está fazendo, expliquei quais são os fundamentos dentro do networking, qual é o pilar essencial para você desempenhar um bom networking dentro da sua empresa. Cara, nessa aula aqui eu te dei muito conteúdo relevante para sua carreira, para você aplicar a partir de hoje na sua empresa, começando com o seu líder, com o líder de uma outra área, tá? Garante que você anotou tudo e que você vai começar a aplicar dentro da sua carreira. Se tem uma coisa que eu falo com meus alunos é o seguinte: tem que ver as aulas e tem que aplicar. A aplicação prática ela é essencial. E se você quer acelerar a sua carreira, deixar sua marca no mundo corporativo, você tem que consumir os materiais e aplicar. A aplicação ela é essencial. E se você quer se aprofundar nessas 3 soft skills que eu falei no pilar de visibilidade e também nos outros pilares dentro do método Rave, resultado, atitudes, visibilidade e escalar, você tem a opção agora de se tornar meu aluno e me ter como seu professor para te direcionar nos seus próximos passos na sua carreira. Resumidamente, o meu curso ele tem mais de 20 horas de conteúdo prático, com exercícios práticos após cada uma das aulas para você aplicar na sua carreira, para você ter mais resultado, para você ter as atitudes certas, para você dar visibilidade da maneira certa e para você conseguir escalar até assumir cargos de gestão. São mais de 20 horas de conteúdo e o meu curso está em constante evolução. Então, todos os meses eu tenho aulas complementares, atualizações do material, e essas aulas complementares, muitas delas são feitas ao vivo comigo. Então você tem a oportunidade depois da aula bater um papo comigo, com os demais alunos, e hoje somos centenas de profissionais dentro do meu curso. Além disso, você também vai ter acesso à comunidade dos alunos do Soft Skills Academy, onde eu sempre estou presente para tirar dúvidas, dar conselhos, trazer insights para que você extraia ainda mais valor de todo o conteúdo que eu transmito ao longo do curso. Além disso, de todo esse material, você vai ter, como eu disse, acesso a todas as atualizações. Isso vai estar fechado pelo valor que você pagar na sua matrícula. Além disso, você ainda vai receber 4 bônus na faixa ao se inscrever. Primeiro, é um curso de Excel. Além disso, também vai receber um evento que eu fiz alguns meses atrás que chama Semana do Estágio à Gerência.
São 3 aulas com muito conteúdo também para você ter disponível. Esse material custaria facilmente mais de R$300, você vai receber ele de graça ao se inscrever. Terceiro bônus é uma Masterclass que eu fiz sobre gestão de projetos e gestão de projetos ágeis. Eu, na minha função anterior, eu fui gestor de projetos, tenho mais de 3 anos de experiência nesse segmento de atuação e eu fiz uma Masterclass de quase 2 horas explicando os fundamentos para você aplicar a partir de hoje essa metodologia dentro da sua carreira. E o quarto bônus são alguns cases de negócios que eu resolvo. Case da Unilever, da Ambev, para você ter como benchmarking e ver o que você pode aplicar dentro da sua carreira. São mais de 6 cases que você pode usar e abusar deles também para ter ideias de coisas que você pode aplicar dentro da sua empresa, tá bom? Além disso, tudo que eu estou te falando aqui, você vai ter acesso a fazer sua matrícula por 1 ano ao curso. Você vai ter 1 ano de acesso ao curso. Ah, Matheus, mas depois de 1 ano eu quero continuar fazendo. Como é que eu faço? Eu tenho que pagar mais uma vez o valor inteiro? Não precisa pagar o valor inteiro. Você só vai ter uma taxa simbólica de renovação, que equivale a 10% do valor do curso. Ou seja, você vai pagar lá R$150, você vai ter mais 1 ano de acesso ao curso. Uma taxa simbólica. Por que isso é legal, cara? Para você se sentir engajado, você renovar sua intenção e seu compromisso com a sua carreira e com o seu desenvolvimento. Então, justamente por isso, essa renovação ela é tão importante. É muito mais por você do que por mim. R$150 acaba não mudando tanto, mas para você, por R$150, cara, beleza, meu bolso está doendo um pouquinho, tá, mas vamos lá, cara. Então, vou fazer valer R$150 a mais. E aí você vai pegar firme, renova por mais 1 ano, e quantas vezes você quiser renovar, você pode por essa pequena taxa simbólica, tá? O valor para você se inscrever no Soft Skills Academy são de 12 parcelas de R$156 ou R$1.497 à vista. Muitos alunos meus sendo promovidos em 6 meses, dupla promoção em 1 ano, sendo promovido de analista pleno para sênior, sênior para gestor em menos de 1 ano, efetivado de estagiário para analista pleno. Cara, tem aqui embaixo nessa página vai ter um monte de case aí que você pode ver de pessoas que pagaram o curso em menos de 1 mês de trabalho, já conseguiu pagar o investimento. Então esse daqui é um investimento que você vai já ter retorno em curto espaço de tempo e muito mais daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Sua carreira vai ser muito mais acelerada com base nesse meu curso. Eu aposto com você que você nunca viu nada igual do que eu trago para você nesse curso. Isso porque eu trago minha experiência de quase 10 anos no mundo corporativo, mentorando dezenas de profissionais e hoje com mais de 200 alunos. E, além de tudo isso, você ainda conta com uma garantia, né? Uma garantia por lei. Você tem 7 dias de garantia para entrar no material, ver o conteúdo, ver aquilo que já está disponível, ver se é para você, se está te atendendo. Se tiver, show de bola. Se não tiver, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. É só mandar um e-mail, tá tudo certo, seu dinheiro vai de volta para você, sem maiores questionamentos, tá bom? Se você se interessou, tem só uma coisa que você tem que fazer agora. Aqui embaixo vai ter um botão, clica nele, essa é uma página de pagamento. Lá vai ter, você coloca seu nome, seu e-mail, dados bancários, né, de cartão de crédito, boleto bancário, Pix é muito bom também, você tem essas opções de pagamento, só botar seus dados lá. Assim que você efetuar o pagamento, no mesmo momento você vai receber um e-mail da plataforma com seu acesso liberado. Então você já vai ter acesso imediato após o pagamento. Então você precisa de uma coisa para a semana que vem? Se inscreve agora que você já vai conseguir ter acesso agora mesmo a todo esse conteúdo, beleza? Espero ter você como meu aluno, espero que você tenha gostado dessa aula que eu preparei com muito carinho para você. Foi muito conteúdo aqui, tô até tonto de tanto que eu tive que seguir o script, beleza? Tamo junto demais, espero que você tenha aproveitado demais. Espero ter você como meu aluno. Se você quiser, realmente vai ser um prazer ter você comigo. É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Tamo junto demais.